Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de Hereditário, lançado em 2018, dirigido por Ari Aster e protagonizado por Toni Collette. Lembrando que a análise contém spoilers. Depois da morte da matriarca da família, os Graham precisam lidar, além do luto, com alguns acontecimentos estranhos que começam a assombrá-los. Quando Charlie, a filha caçula, morre decapitada em um acidente de carro, a protagonista Annie começa a desvendar os mistérios acerca de sua falecida mãe, Ellen Ley. A matriarca pertencia a uma seita que venerava o demônio Paimon, e a morte de Charlie não foi uma mera coincidência. Antes de qualquer coisa, é interessante prestar atenção ao nome do filme, uma clara referência à hereditariedade dos transtornos mentais. Durante o encontro de um grupo de suporte para pessoas enlutadas, a protagonista compartilha: "Minha mãe era idosa e já não estava sã no final. Ela tinha o transtorno dissociativo de identidade que acabou piorando, e demência. E meu pai morreu quando eu ainda era um bebê, de inanição, porque ele tinha depressão psicótica e não comeu até morrer, o que deve ser desagradável. E tinha meu irmão mais velho, ele era esquizofrênico e aos 16 anos enforcou-se no quarto da minha mãe e deixou um bilhete a acusando de colocar vozes dentro dele. Essa foi a vida da minha mãe." A partir desse relato, podemos concluir que os membros da família Lee possuem certa predisposição genética para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. A própria Annie apresenta sintomas de sonambulismo. O filho mais velho, Peter, tem um ataque de pânico enquanto fuma maconha. E por estar dirigindo o carro quando do acidente que matou a irmã, ele apresenta sintomas de transtorno do estresse pós-traumático. Primeiramente, precisamos compreender as origens nada agradáveis dos transtornos psiquiátricos, cujos registros datam de milênios. O papiro Ebers, documento médico egípcio de 1550 a.C., relata que um comportamento maníaco é causado pela possessão, ou seja, qualquer relação ou referência entre a psicose e a possessão demoníaca não é mera coincidência e, diga-se de passagem, é um paralelo interessante para se trabalhar o roteiro de um filme de horror. Durante a Idade Média, uma prática comum era remover as chamadas pedras da loucura. Esse processo era conhecido como trepanação. Naquela época, os transtornos psiquiátricos também eram vistos como possessão demoníaca, pecado e até mesmo bruxaria. Mas associações entre demônios e transtornos psiquiátricos ocorrem até os dias de hoje. Talvez você já tenha lido ou ouvido falar do livro O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, de Andrew Solomon. O escritor narra sua própria jornada pessoal com a depressão e eu diria que é um livro essencial para todos os profissionais da saúde mental que queiram compreender a doença através de uma ótica mais pessoal e menos técnica. O título do livro é uma referência à Bíblia, mais especificamente ao Salmo 91 do livro dos Salmos, que diz: "A verdade dele vos englobará com um escudo. Não tereis medo do terror da noite, da seta que voa durante o dia, das coisas que caminham pelo escuro, de invasão ou do demônio do meio-dia." Segundo Solomon, esse demônio do meio-dia é uma referência ao que naquela época eles se referiam como estado de melancolia, ou seja, a própria depressão. Não é por acaso que Esther utiliza o símbolo do demônio como uma metáfora aos transtornos psiquiátricos, mais especificamente aos transtornos psicóticos. Afinal, é relativamente comum que indivíduos psicóticos relatem delírios ou alucinações referentes a conteúdos religiosos ou sobrenaturais. Aliás, uma das interpretações do filme é de que Annie pode ter desencadeado uma crise psicótica depois do falecimento da mãe, já que se trata de um evento estressor de grande magnitude. Seus sintomas teriam se intensificado após a morte de Charlie. Seus delírios seriam de cunho persecutório, relacionados ao culto do qual a mãe participava, enquanto suas alucinações seriam principalmente visuais, já que ela via o espírito de Ellen vagar pela casa, além de outras assombrações. Pessoalmente, eu não acho que essa teoria seja precisa, afinal seu filho Peter também presencia essas mesmas manifestações sobrenaturais e também os eventos relacionados ao sinistro culto. É claro que Peter também poderia estar em estado psicótico, mas quais são as chances dos mesmos conteúdos subjetivos e símbolos coincidirem? Na minha opinião, são bem baixas. Além disso, Hereditário é um filme de horror, e qualquer confirmação de que tudo não passava de um delírio estragaria boa parte da experiência. A trama do filme é uma alegoria ao estado de psicose. Indivíduos psicóticos vividamente acreditam em seus delírios.
Em suas mentes, cultos satânicos que perseguem cristãos, espiões russos e chips implantados pelo governo são verdades que o resto do mundo ainda não está preparado para aceitar. E esses delírios são reforçados positivamente pelas alucinações que podem ser tanto visuais quanto táteis, olfativas e gustativas. Se você enxerga a realidade de uma determinada forma e as outras pessoas não, a loucura se encontra nelas e não em você. Também é interessante como tanto a morte de Charlie quanto a morte de Annie representam diferentes significados e símbolos. Charlie morre decapitada e, ao que parece, sua morte é acidental. Todavia, no final do filme, descobrimos que sua morte foi planejada pelos cultistas para que assim o demônio Paimon, que antes possuía o corpo de uma garota aparentemente sem muita consciência, pudesse possuir o corpo de um indivíduo do sexo masculino. Ao que parece, o bebê Charlie estava destinado a ser possuído mesmo antes de seu nascimento. Ellen esperava que o bebê fosse um menino para que Paimon pudesse ter mais autoconsciência a respeito de sua verdadeira identidade. Essa crença de que o demônio não poderia se manifestar em sua totalidade em um corpo feminino pode ser vista como uma referência a como as mulheres, no início da ainda breve história da psiquiatria e psicologia, eram vistas como portadoras de um quadro chamado histeria. Aliás, a terminologia da palavra histeria tem origem do grego histera, que significa útero. Sendo assim, apenas as mulheres eram vistas como histéricas e, portanto, mais propensas a serem internadas em manicômios. A cena final mostra os servos de Paimon idolatrando seu novo corpo, um corpo masculino, mais autoconsciente e em suas percepções mais racional. O filme mostra o contraste de como a mulher historicamente era vista como irracional e o homem como racional. A própria protagonista Annie e seu marido também são exemplos disso, já que ele passa o filme todo a chamando de louca até nos momentos finais de sua vida. Já a morte de Annie pode ser encarada como uma alegoria ao suicídio e ao estado psicótico, apresentando movimentos catatônicos e em meio a um episódio de alucinação e delírio. É claro que no filme é como se ela estivesse possuída pela entidade maligna. Hereditário explora não só um longo histórico da loucura, mas também faz uma crítica a como os quadros psiquiátricos foram tratados de maneiras tão absurdas ao longo dos anos. Pessoalmente, é o filme de horror que mais me causou medo e incômodo até hoje. E se você quiser saber a minha nota sobre o filme, além de um mini review mais técnico e breve, siga a página do canal no Instagram, @minutosdesanidade. E quais foram as suas impressões sobre esse filme? Deixe aí nos comentários. E além disso, deixe o like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.